pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Limão Sagaz e vamos falar sobre como planejar a PPF. A PPF ela serve para preencher aqueles espaços edêntulos, tal como a PPR e o implante. E ao planejar a nossa PPF, estaríamos nos comportando como um engenheiro planeja a obra da casa. Estaríamos fazendo a planta de nossa PPF e saberíamos exatamente como a PPF ficará após sua confecção. Mas afinal, o que é uma PPF? A sigla significa prótese parcial fixa e ela é um dente artificial que tem a função de preencher aquele espaço edêntulo. Este dente pode ser feito de porcelana ou metal. E este dente ele não fica flutuando naquele espaço edêntulo. Este dente se chama pôntico. E este pôntico ele precisa se fixar em outros lugares para poder ficar parado ali naquele espaço edêntulo. Então este pôntico será grudado aos retentores, que são coroas dentárias artificiais, que também são feitas de porcelana e metal, e que serão cimentadas nos dentes pilares, que são os dentes que suportam a prótese. Mas agora vem a questão: quais dentes devemos escolher para suportar a prótese? Quais serão os dentes pilares que receberão os retentores da nossa prótese? Primeiramente, os dentes pilares precisam estar adjacentes ao espaço protético, que é o espaço edêntulo. Mas eles precisam ser capazes de resistir às forças mastigatórias, ou seja, eles têm que aguentar o tranco. E devemos nos lembrar que os dentes posteriores possuem uma carga oclusal maior do que os dentes anteriores. Vamos ver este desenho. Nesse desenho temos a ausência do segundo pré-molar. E para repor ele, vamos usar uma PPF. E como os dentes adjacentes a ele são o primeiro pré e o primeiro molar, eles serão os pilares. E neles serão cimentados os retentores. E esses retentores irão fixar o pôntico e assim preencher aquele espaço dentro. Mas como saber se esses dentes adjacentes ao espaço edêntulo eles são capazes de aguentar o tranco da mastigação, a força da oclusal? Temos algumas leis, a lei de Ante e a lei de Veste, que são úteis para nos auxiliar nessa escolha. E devemos lembrar do polígono de Roy também. O polígono de Roy ele é uma figura geométrica que nos mostra os planos de estabilidade que cada dente gera. Eu vou explicar mais para frente. E temos o cantilever, que eu também vou explicar. O cantilever é uma PPF cujo pôntico está suportado por apenas um retentor. Mas eu vou explicar mais para frente. E vamos falar agora sobre a lei de Ante. Essa lei ela diz que quanto maior for a área da superfície radicular dos dentes pilares, mais apto o dente está para suportar as forças oclusais. E essa lei usa os valores de área das raízes para o cálculo, para nos auxiliar a indicar ou contraindicar a PPF. Eu vou mostrar a tabela e o cálculo para vocês. Gente, vamos usar este exemplo aqui. E aqui está a tabela de todos os valores médios para cada grupo dentário. Então aqui estão os valores das áreas superficiais médias. E eu preciso que vocês tenham duas palavras em mente: a resistência e a força. A resistência será a capacidade do dente de resistir ao tranco da força oclusal. E força oclusal é a força que age sobre o dente. E para podermos indicar a PPF, o dente tem que aguentar o tranco, né? E então a resistência do dente tem que ser maior que a força, obviamente. Vamos ver este caso. Aqui falta um segundo pré-molar. E os nossos pilares serão o primeiro molar e o primeiro pré-molar.
O primeiro molar fornece 433 de resistência. E o primeiro pré-molar ele fornece 234 de resistência. Aqui, ó, 234. Somando isso dá 667. E eles vão suportar qual força? A força do segundo pré-molar. E vamos na tabelinha, a força do segundo pré-molar 220. Comparando 667 com 220, 667 é maior. Então a resistência é maior que força. PPF indicada. Vamos dificultar mais. A ausência dos dois pré-molares. Neste caso, os nossos pilares serão o canino e o primeiro molar. Vamos na tabelinha. A resistência que o primeiro molar fornece é 433. Vamos anotar aqui. E a resistência que o canino fornece, 273. Somando esses valores dá 706. Agora vamos ver a força que eles têm que aguentar. Eles têm que aguentar a força de dois pré-molares. E o primeiro pré-molar ele apresenta a força de 234. 234 é o mesmo valor que usamos no exemplo anterior. E o segundo pré-molar ele apresenta 220. Reparem que é o mesmo valor. Eu vou até voltar aqui, ó, o mesmo valor. Somando esses valores de força, temos uma força total de 454. E comparando os dois valores, resistência 706 e força 454, a resistência é maior que a força. PPF indicada. Um exemplo de dente anterior, ausência de lateral. A resistência dos nossos pilares serão a seguinte: 773 para o canino, tá, está na tabelinha aqui, e 204 para o central, também está na tabelinha. E somando os dois valores, temos uma resistência total de 477. Agora vamos calcular a força. Eles vão suportar o incisivo lateral. Você vai na tabelinha 179. Então a força do incisivo lateral superior é 179. Vamos comparar a resistência total com a força total. Podemos ver que resistência é maior que força, porque 477 é maior que 179. Então, PPF indicada. Agora vamos dificultar ainda mais a ausência de todos os incisivos superiores. Neste caso, podemos ver que os nossos pilares serão os caninos. E cada canino tem 273 de resistência, o que totaliza em 546. E eles irão suportar tudo isso de força oclusal. Suportarão a força oclusal do lateral, do central, de outro central e de outro lateral. Daí nós vamos na tabela. O incisivo lateral tem 179 de força. E os centrais têm 204. Somando tudo isso, dá 766. Aqui, podemos ver que 546 de resistência é menor do que 766 de força. Então, pela lei de Hunt, esta prótese estaria contraindicada. Mas, gente, biologia não é matemática. E uma coisa que influencia aqui é o polígono de Roy. Eu vou explicar no final do vídeo o que é. E em casos como esse, ainda assim é possível indicar a PPF clinicamente, apesar da lei de Hunt contraindicar. Mas nesse caso pode fazer na clínica. Eu vou explicar por quê. Agora vamos falar sobre a lei de Vest. A lei de Vest ela diz o seguinte: ela diz que todo dente é capaz de suportar 2 vezes a força oclusal que age sobre si mesmo. E ela usa isso no cálculo. E eu vou mostrar a tabela e como faz o cálculo. Os mesmos exemplos.
Opa! Aqui. Olha, aqui está a tabela da lei de Vest. E vamos fazer o mesmo cálculo de resistência e força. Quem dá resistência aqui? É o primeiro molar e o primeiro pré-molar. Então nós vamos na tabela e vamos ver os valores deles. Agora na lei de Vest. Logicamente os valores são diferentes. Então vamos lá. Resistência do primeiro pré é 4. Pode conferir ali na tabela, está tudo certinho. E a resistência do primeiro molar é 6. Apareceu um negócio ali. Apareceu um negócio. Deixa eu fechar aqui. E resistência do primeiro molar é 6. Você vê aqui na tabelinha. Depois você soma 4 com 6 dá 10. Então resistência total é 10. E agora vamos calcular a força. Quem determina a força é o pontico, que no caso é o segundo pré. Você vai na tabelinha, segundo pré tem 4 de força. Daí você coloca 4 ali. E daí você vai ver quem é maior, 10 ou 4. O 10 é maior que 4, então resistência maior que força. PPF indicada. Sem os dois prés. Resistência é 5 mais 6, dá 11. E força 4 mais 4, dá 8. Resistência é 11, força 8. Resistência maior que força. PPF indicada. Agora, ausência de incisivo lateral. A resistência é 5, vê na tabelinha aqui, porque o canino tem 5. E mais 4 de resistência gerada pelo central. Central realmente dá 4 pela tabela. Então temos um valor de resistência total de 9. E eles suportarão apenas o lateral. Na tabela, o lateral tem 3 de força. Então 9 é maior do que 3, por isso resistência maior do que força. PPF indicada, segundo a lei de Vest. E neste caso, vai ser contraindicado também, como foi na lei de Ante. Este caso possui um bom sucesso clínico, quando tem bons caninos e o paciente é colaborador. Neste caso, a resistência é gerada pelos caninos. Então, 2 caninos é 2 vezes 5, como está na tabela. Então, a resistência total será 10. E a força oclusal que agirá sobre esta prótese será a força de todos os incisivos. Então, o incisivo lateral tem 3 e o central tem 4. Então, fazendo o cálculo, dá força total 14. Realmente, deu resistência menor do que força. Que eu errei. Mas deu isso, resistência menor do que força. Então, segundo a lei de Vest, estaria contraindicado. Mas o que é uma mentira, pois existe sucesso clínico. Mas vocês estão se perguntando, mas a lei de Ante, a lei de Vest falou que não dá, a resistência é muito baixa para esse tipo de prótese. São muitos pônticos. Eu vou explicar isso para vocês. O que explica isso é o polígono de Roy. O polígono de Roy nada mais é do que uma figura geométrica que é uma figura imaginária que podemos fazer aqui no arco dentário, que seria esta. Notem que os molares e os pré-molares estão no mesmo plano dessa figura. Cada linha aqui é um plano. E o molar e o pré-molar estão no mesmo plano. O canino tem um plano só para o canino. E os incisivos têm um plano só para os incisivos. E quanto mais planos sua prótese abrange, maior será a estabilidade dessa sua prótese. E voltando naquele exemplo, aqui essa prótese abrangerá de canino a canino. E vamos voltar no polígono de Roy. Canino a canino é daqui a aqui. Os pônticos estarão aqui no plano dos incisivos. Reparem que temos 3 planos.
E quanto mais planos, maior a estabilidade. E uma explicação para o sucesso daquele tipo de prótese mais extensa, de canino a canino, é por causa do polígono de Roy, porque é uma prótese que abrange 3 espaços, então tem 3 planos, então tem 3 planos gerando estabilidade. Agora vamos terminar o vídeo falando sobre cantilevers. É assim que se escreve, eu conferi, cantilevers, tem o acento no E. Cantilevers é como podemos ver aqui, é uma PPF na qual existe, pelo menos um dos pônticos está suportado por apenas um retentor. Mas tome muito cuidado, pois não é bom colocar um pôntico em área de molares, pois a força ao cruzar é muito forte. Por isso está até no livro que eu li aqui, e os cantilevers são indicados em áreas são contraindicados em áreas de molares. Mas segundo o artigo aqui, é possível utilizar cantilevers em áreas de molares quando os dentes antagonistas são uma prótese mucossuportada. Então é uma exceção à regra, e neste caso o cantilever é válido. Agora, finalizando o vídeo, eu vou passar as referências. E, gente, muito obrigado pela atenção. Eu desejo um ótimo estudo para vocês. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, dê aquele like e se inscreva e ative o sininho. E até o próximo Limão Sagaz!